A política é como jogo, feito fora do gramado. Não adianta brigar, nem ficar intrigado. O adversário de hoje, amanhã é um aliado. Professor João da Paz, carismático e varonil, o pai de um aluno seu, por nome José Gentil, convidou o professor para salvar o Brasil. Em respeito à justiça, magnífico professor, a moral, a ética e a honra estão perdendo o valor. O Brasil está precisando de gente como o senhor. Honesto, digno e honrado, florado de inteligência, que nos dá educação e preza pela decência. Seja o nosso candidato no portal da transparência. O nosso sistema político é um verdadeiro problema, tortuoso e vergonhoso, de conchave e muito esquema. Precisa de gente séria para operar o sistema. Vejo que o professor é um homem esclarecido, só precisa que o senhor filie-se a um partido. Pode se candidatar que o meu voto é garantido. O professor disse: amigo, eu não tenho condição. Político vem de promessa em ano de eleição. Boa parte dos eleitos esquecem a população. Praticam corrupção, mas também o eleitor fica sugando os políticos, votando por um favor. O eleito que se vende não se pode dar valor. Essa prática, professor, precisa ser combatida por pessoas nobres e justas, altamente esclarecidas. A corrupção deve ser do nosso meio banida. Conscientizando os jovens, forma nova sociedade, ensinando o eleitor votar com pluralidade, livre e independente, mantendo a dignidade. Estavam os dois conversando, quando chega Vitor Ernesto, o síndico do condomínio, e disse: eu até empresto uma Kombi que eu tenho para fazer manifesto. Reunião e comício e transportar eleitor, tirar título e transferir, com cartaz do professor. Também para fazer um jingle, já tenho até compositor. Chegou um publicitário, na conversa se atravessa, e começou a chegar gente, foi aumentando a promessa. Disse o professor: senhores, eu jamais entrarei nessa. Vá embora todo mundo, pare com esse comício. Não quero Kombi nem jingle, não faço tal sacrifício. Vocês querem me apoiar em troca de um benefício. Vocês precisam saber o que é uma eleição democrática, justa e séria. Não tem nada disso não. O perfil de um candidato primeiro é ser um cidadão. Saber respeitar as leis durante toda a campanha. A justiça eleitoral não engole tal façanha. Não deixar ser enganado e não aceitar barganha. A justiça eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário constitucionalizado, que habilita o cidadão a votar e ser votado. A eleição democrática, feita com pluralidade, legitimamente pela constitucionalidade, votar livre e consciente, todos têm a liberdade. O direito eleitoral, ele nos dá garantia, condições igualitárias, regada à democracia, candidato e eleitor conviver em harmonia. Votar é um direito próprio dos seus direitos civis, é uma ação do cidadão que faz a pátria feliz, liberdade voluntária segundo as leis do país. Vitor Ernesto falou: as politicagens feitas apenas para impedir pessoas boas e direitas podem até candidatar-se, mas bem poucas são eleitas. Todos os candidatos pregam melhoria do progresso, um discurso libertário. Quando chegam no Congresso, se trancam no gabinete e o povo não tem acesso. Todos pedem ao eleitor um voto de confiança, prometendo educação, saúde e segurança. Após eleito esquecem, frustrando nossa esperança.
O professor completou: sei que o senhor está certo. No Brasil independente, nosso povo é liberto, mas o sistema político tem muito político esperto. Na transferência de título, cuidado com os fraudadores. Eles forjam documentos, manipulam os eleitores. Tem município em que existem mais votos que moradores. Caso venha conhecer qualquer um ato ilegal de transferência de voto, use o dever da moral. Faça a denúncia ao cartório da Justiça Eleitoral. Toda irregularidade fere a lei em vigência. A Justiça Eleitoral tomará a providência para punir os culpados que cometam negligência. Lembrando que no passado até defunto votou. A Justiça Eleitoral, ela se modernizou. Depois da urna eletrônica, essa prática se acabou. A Justiça Eleitoral, fazendo por merecer, um órgão sincronizado com o povo e o poder, seus gestores e os agentes cumpridores do dever. Atendem a todas as causas, com amplitudes sociais, as pessoas portadoras de gêneros especiais, facilitando o acesso às sessões eleitorais. Você estando em trânsito no dia da eleição, justifique sua ausência, faça com antecipação. Informar para a justiça é dever do cidadão. Apresentação do título e um documento com foto. Seja da democracia um escudeiro devoto. Exerça com cidadania, justificando seu voto. Documento que comprova certidão de quitação. No site do tribunal, pode emitir o seu cartão, fazendo prevalecer direito do cidadão. Com o voto biométrico, um método mais natural, seguro, reconhecido de maneira especial, excluindo de uma vez qualquer fraude eleitoral. O processo democrático deve o eleitor saber. Todos precisam votar consciente e entender. A obrigação de votar é cumprir com seu dever. O juiz eleitoral garante a seriedade no processo eleitoral na comarca da cidade, fazer com que todos cumpram a lei com dignidade. Votar livre é assumir a responsabilidade, participar da política, da eleição com liberdade, fazer valer seus direitos junto à sociedade. Maior de 16 anos, ele pode ir ao cartório eleitoral da cidade de modo livre e notório, tirar o título e votar, mas não é obrigatório. Maior de 18 anos tem a obrigatoriedade de participar da eleição votando com liberdade, fazendo uma escolha certa, melhor para a sua cidade. A pessoa possuidora de uma longa juventude, depois de 70 anos, vota por sua atitude, mas não é obrigatório, é um ato de virtude. É importante saber que a eleição não é jogo. O eleitor nunca deve botar seu voto no fogo, se iludir com promessa de político demagogo. O voto nulo ou branco precisa o eleitor saber. É um protesto indevido que pode prevalecer, tirar um cidadão e botar um canalha no poder. Ainda tem bons políticos, podem nos representar no poder executivo sem o seu direito lesar, também no legislativo que possamos confiar. Desassocie-se à política de qualquer religião. Use a sua consciência com essa concepção. Votar é um ato cível que liberta o cidadão. Não aceite bens ou vantagens, nem presente generoso de um líder comunitário, de nenhum religioso. Política e religião é um negócio perigoso. Vender um voto ou comprar é um crime eleitoral. Denuncie para a justiça essa prática imoral de um ato corruptivo de vergonha nacional.
Denuncie se acontecer qualquer tipo de pressão de um amigo de trabalho, de chefe ou de seu patrão. Voto não é objeto para negociação. O político ou seu agente que lhe oferecer agrado, presente, emprego ou dinheiro, serviço de advogado, sendo em troca do seu voto, deve ser denunciado. Ou uma consulta médica, um serviço hospitalar, exame, remédio, óculos ou guia para internar, sendo em troca do seu voto, você não deve aceitar. Contra crime eleitoral, temos que ficar atentos. O uso da máquina pública, prédios ou equipamentos. Você, sabendo dessa prática, denuncie os elementos. Denuncie ao Ministério Público Eleitoral que tem no seu município, estadual ou federal. É o defensor do regime democrático oficial. Também não é permitido o uso de vestuário, broche, boné, camiseta até o último horário. Do término da votação, punir se for necessário. É vedado manifesto contra a ordem nacional, apologia à violência contra a classe racial. A justiça punirá dentro do termo legal. O TRE trabalha de forma muito sutil, junto às autoridades e à sociedade civil, operando o sistema democrático do Brasil. Da Justiça Eleitoral, sou um colaborador. No magistério eu faço papel de educador, preparando meu aluno para ser um bom eleitor. A corrupção é um agravo que ao erro corresponde. É como tumor maligno que surge não sei de onde. Quem faz esconde dos outros, mas de si não esconde.